Olá! Por um mundo onde as pessoas não sejam mais jogadas nas ruas para encontrarem uma sobrevivência e, quando isso acontecer, que as sociedades amparem essas pessoas, está começando mais um programa parlatório aqui na TV Pai Eterno. A população de rua no Brasil incomoda quem não vive nessas condições, mas não tem visibilidade. Os moradores de rua vivem entre o desprezo e uma convivência tolerada pelo comércio e pelos passantes. Inexistem políticas eficazes na maioria das cidades brasileiras. Organizações não governamentais e igrejas tentam remediar levando comida e agasalho. Além disso, quando aparece uma liderança que se destaca pela defesa dessa população, essa liderança encontra sempre uma oposição cheia de ódio por parte daqueles que se sentem confortáveis em julgar, atribuir ideologias e manchar reputações. Uma luz no fim do túnel nessa questão é representada pelos estudos sérios que enfrentam o desafio de dar visibilidade a essa população das ruas. Estudos que falam de como essas pessoas vivem e sobrevivem em nossas cidades. Para conversar sobre essa questão, a visibilidade da população de rua, convidamos dois jornalistas que acabaram de lançar um livro sobre o tema Ilha Invisível, a população de rua em pauta. Matheus Coimbra é missionário redentorista e Lorena Araújo é uma profissional que atua em São Luís, capital do Maranhão. Eu apresento nossos convidados de hoje. Primeiro, a dama. Lorena Araújo é jornalista, especialista em gestão empresarial e marketing pela Escola Superior de Propaganda e Marketing e atualmente faz mestrado em Cultura e Sociedade na Universidade Federal do Maranhão. Matheus Coimbra é jornalista, graduado também em Filosofia pela Universidade Católica de Fortaleza. Além disso, o Matheus é um missionário redentorista. A Lorena nos atende de São Luís, no Maranhão, e o Matheus, da cidade de Bela Vista, na Argentina. Matheus e Lorena, sejam bem-vindos. É uma alegria receber vocês aqui no programa Parlatório. O nosso assunto é de grande relevância e vocês trabalharam em cima dele para produzir um livro. Eu começo perguntando ao Matheus, como foi o trabalho que resultou nessa publicação? Padre, a nossa produção ela iniciou ainda em 2016, né? O livro é de minha autoria, juntamente com a Lorena Araújo. Ele é fruto de um trabalho de conclusão de curso, né? Do nosso curso, da nossa graduação em jornalismo pela Universidade Federal do Maranhão. E esse trabalho ele resultou, é fruto de anseios que nós tivemos ainda na graduação, né, sobre entender qual é o papel do jornalista diante de realidades sociais tão marcantes em nossos tempos, né? Então, por isso nós escolhemos as pessoas em situação de rua, porque ainda em 2016 era uma realidade muito efervescente na cidade de São Luís, sobretudo na região do Centro Histórico. O Centro Histórico de São Luís é um ponto turístico muito frequentado da cidade, né, conhecido por suas belezas históricas e também pela cultura que é muito viva naquele espaço, e isso é muito relevante para que as pessoas em situação de rua convivam naquele espaço, né? Então, por isso, nós, a partir do nosso trabalho de conclusão de curso, nós fizemos esse levantamento, fomos nas ruas, fizemos todo esse trabalho de entrevistar as pessoas em situação de rua, porque a gente queria entender como é que elas se veem, como é que as pessoas em situação de rua se veem na mídia, né, e um pouquinho de como a mídia as vê, né, como é que a mídia as retrata. Então, isso que a gente foi atrás, e a nossa intenção, desde o princípio, foi lançar esse livro, que é um livro-reportagem, né? Então, ele vai contar essas histórias das pessoas, contadas por elas mesmas, e também fazendo um pouquinho desse apanhado sobre as políticas públicas que envolvem as pessoas em situação de rua,
né? Um pouquinho, nós ouvimos um pouquinho dos comerciantes, alguns turistas, né? E um pouquinho de como é que as pessoas que também convivem no centro histórico, né? Esses outros atores, percebem as pessoas em situação de rua que ali estão. Eu gostaria que você nos ajudasse a entender o ponto de partida de vocês, que foi o modo como o jornalismo lida com certas realidades. Vocês são jornalistas, então como foi para vocês refletir sobre a prática comum da profissão que vocês têm? Uma coisa que muito nos incomodou ao longo da graduação, né, que é muito pertinente, é que a mídia muitas vezes ela supervaloriza algumas pautas, né? E quando nós escolhemos as pessoas em situação de rua, eu lembro que nós procurávamos como era que essas manchetes eram dadas nos jornais de São Luís, né? Sobretudo num período de efervescência no centro histórico, que é o período junino, né? O período das festas juninas, São João, que é muito forte culturalmente lá no Maranhão, em São Luís do Maranhão. Então, assim, nós percebemos que essas pautas, as pessoas em situação de rua, quando elas são retratadas nos jornais, na TV ou na rádio, geralmente é com uma conotação negativa, né? São pessoas que são muito estigmatizadas, né? Então, as matérias, as reportagens, quando se tem alguma reportagem, geralmente é um assunto noticioso, é uma nota, uma coisa curta. Está ligada às páginas policiais, né? Então, essas pessoas figuram essas páginas policiais dos jornais, das TVs e das rádios. Ou seja, sempre que houve algum crime que aconteceu naquela região e que envolve as pessoas em situação de rua, isso é muito comum, eu acredito, por todo o Brasil, né? Aí em Goiânia, onde a TV Pai Eterno também está sediado, eu creio que não seja diferente. Então, existem esses estigmas por parte da mídia, mas também existe um estigma da sociedade, né? E geralmente as pessoas em situação de rua, quando são vistas naqueles ambientes que são comuns, né? É até contraditório, elas são vistas como os marginais, né? Como os moleques, né? Como pessoas que não deveriam estar naqueles espaços que são para todos, né? Então nós fomos entender um pouco disso com as próprias pessoas em situação de rua. E isso também é a prática do jornalista, né? A gente precisa mergulhar um pouco nas histórias e perceber que, além de notícias, nós também falamos de pessoas, né? E, por falar de pessoas, e quando a gente fala das pessoas em situação de rua, é preciso, com uma certa urgência, que a gente possa entender o que se passa, como se passa, né? As motivações que a levaram até essa situação e por que permanecem e por que não conseguem sair. Lorena, estudos mostram que 3 problemas são básicos e se encontram em todas as realidades da vida na rua dessa população: o abrigo, a higiene e a alimentação. Como foi que vocês observaram essas realidades em São Luís do Maranhão? Bem, Padre Rafael, aquele tempo a gente começou a ir a campo e pesquisar sobre essas políticas de assistência e como funcionavam aqui em São Luís, né? E a gente percebeu que por mais que exista a oferta, esses serviços acabam sendo falhos em alguns aspectos e eu acho que isso lá em 2016 e hoje permanece. Até porque é difícil atender a população de rua, já que ela está em constante movimento, já que a ocupação da rua por si só é um fenômeno multifacetado, né? Então, as pessoas em situação de rua ocupam a cidade como um todo e às vezes vão além desses limites municipais, estão viajando e viajam o país inteiro. Bom, é difícil que as políticas municipais atendam, no final das contas, consigam atender. O que a gente observou é que existiam os abrigos lá em 2016, como existem hoje, existia a ficha para que eles buscassem alimentação, para que fossem atendidos nos restaurantes populares de São Luís, mas na prática era difícil que a população de rua se adequasse às regras desse sistema. Então, na prática, era difícil que a população de rua se adequasse às regras desse sistema. E também tem uma questão geográfica, né? O Centro Pop, que atendia essa população em 2016, aqui em São Luís,
ficava próximo a uma praça, mas já era distante do restaurante popular onde a população iria almoçar. As pessoas em situação de rua pegariam a ficha ali no abrigo, num bairro, e iria até outro bairro para pegar esse almoço, né? Então, era uma coisa que ali em 2016 ainda estava sendo ajustada. E hoje, essa dificuldade já tem sido sanada, amenizada, porque o abrigo mudou de bairro, mudou de lugar. Mas a realidade que a gente encontrou em 2016 foi essa. Era de pouca gente buscando o abrigo, de pouca gente conseguindo ser atendido pelo sistema e de poucos usufruindo desse serviço de atendimento e de assistência que a prefeitura oferece, que a prefeitura assegura e garante, né? Eu peço a licença aos nossos convidados, Lorena Araújo e Matheus Coimbra, para fazer um breve intervalo. E em seguida, voltamos para continuar nossa conversa sobre a população de rua. Até já! O Pai Eterno ama todos os seus filhos. Ele quer sempre estar perto da gente. Uma vez, há um tempão atrás, havia um casal muito simples. O seu Constantino e a dona Ana Rosa. Um dia, o seu Constantino saiu para trabalhar perto do córrego Barro Preto. Ele pegou a enxada e quando bateu ela bem forte no chão, percebeu que tinha batido em alguma coisa. Ele pensou que fosse uma pedra, mas não era não. Vem ver o que eu achei, Ana Rosa. Era um medalhão. E nele tinha a imagem da Santíssima Trindade, coroando Nossa Mãezinha do Céu. Aí o Constantino e a Ana Rosa levaram o medalhão para casa. Eles estavam na frente dele todo dia e recebiam muitas visitas. Então fizeram uma capelinha de palha para que mais pessoas também rezassem. Gente que vinha de muito longe, de carro de boi e até a pé. Muita gente recebeu a bênção do Papai do Céu. Muitas graças e milagres acontecem até hoje, porque o Pai Eterno nos ama e ama você também. E todos que o recebem, com o coração de uma criança, herdarão seu reino. Estamos de volta com o programa Parlatório. Hoje estamos conversando sobre um assunto super sério e necessário: a população de rua e suas necessidades. Estamos conversando com dois jornalistas que escreveram o livro Ilha Invisível, a população de rua em pauta. Matheus, gostaria que você falasse um pouco mais, a partir do que vocês observaram para escrever o livro, sobre a atuação dos moradores que se sentem incomodados com a população de rua. Em São Paulo, por exemplo, parte dos moradores que vivem perto do lugar onde o padre Júlio Lancelotti realiza seu trabalho com a população de rua não compreende o trabalho dele. Como é que é isso? Nós nunca nos deparamos com nenhuma situação, por exemplo, em que nós somos agredidos e, enfim. Nós encontramos algumas situações, por exemplo, em que eles estavam um pouco mais agitados, mas isso não foi motivo de que a gente não se aproximasse, ou enfim. Mas existe uma fala até do próprio padre Júlio Lancelotti, que ele vai dizer assim, essas pessoas elas querem ser ouvidas. Elas são pessoas como nós. A gente gosta de contar histórias. A gente gosta de alguém perto. Nós somos seres humanos e vivemos em relação, né? Então, assim, elas já estão tão acostumadas a serem colocadas de lado, colocadas às margens, serem marginalizadas, que quando surge alguém que faz isso, que senta junto, que conversa, que escuta, que brinca, que fala, que sorri e tudo mais,
isso causa um estranhamento, né? Então, em alguns momentos nós percebemos que alguns deles se incomodavam porque achavam que nós íamos, olha só, nós íamos como jornalistas, nós íamos contar as mesmas histórias que são contadas rotineiramente, né? Ou seja, mostrar os marginais, mostrar o morador de rua, mostrar o moleque, tudo mais, o vagabundo. E isso causava um estranhamento dele. Mas quando a gente chegava e apresentava a nossa proposta, dizia que nós éramos estudantes de jornalismo, que a nossa intenção era saber um pouco da história deles e tudo mais, então aqueles ânimos iam se acalmando um pouco mais e a conversa fluía de uma maneira assim surpreendente, sabe? A gente conseguia sentar, conseguia conversar e às vezes a gente saía como grandes amigos, porque a gente fazia esse serviço pelo menos 2, 3 vezes na semana. E sempre que nós retornávamos, que algum deles nos reconhecia, eles falavam com a gente, tranquilo. Olha, os meninos lá do livro, e aí, como é que tá? Como é que tá o livro de vocês? Já saiu? Eu quero um, tudo mais, né? Então, isso para a gente era muito bacana, porque de perceber o quanto eles têm necessidade também de serem ouvidos, sabe? Mas todo mundo cansa um dia de ser jogado como escória da sociedade, entendeu? Na verdade, ninguém merece esse tipo de situação, mas quando se passa e quando a gente sentava e observava de fato as pessoas fazendo isso, agindo com muita indiferença, isso nos doía muito, nos chocava muito, porque era incompreensível até quando depois que a gente ouvia as histórias, sabia as motivações, às vezes partilhavam debaixo de muitas lágrimas conosco, né? As histórias, as situações e tudo mais, e isso para eles é muito diferente, entende? É diferente e gratificante até, porque, poxa, alguém se importou comigo, né? Alguém veio ouvir minha história, alguém veio saber quem eu sou, alguém veio saber o porquê de tudo isso estar acontecendo. Então, talvez o que causa incômodo nesse primeiro momento seja isso. São tão estigmatizados que quando alguém se aproxima, poxa, vai fazer a mesma coisa que anteriormente, né? Vai agir do mesmo modo que os outros estão agindo, né? Vão querer saber de nós por que a gente está aqui, por que a gente é usuário de drogas, se a gente usa droga mesmo, por que a gente dorme ali, por que a gente está usando de um espaço, de uma praça pública para pelo menos descansar, né, que era o que nós encontramos, como eu falei anteriormente, famílias inteiras descansavam em papelões nas praças públicas, com frio, com muito vento, com muita sujeira, né? Então, mostrar isso, falar sobre isso para eles, algo diferente do rotineiro. Então, por isso, talvez, que cause um incômodo no primeiro momento, mas depois, pelo menos na nossa experiência, depois que a gente adquiria confiança, né, passa também por um trabalho de confiança, depois que a gente fazia todo esse processo, pronto, as coisas fluíam muito tranquilamente. Vocês colocaram em pauta uma questão super importante. O que você espera como impacto na vida das pessoas este livro que vocês acabaram de lançar? Padre Rafael, quando nós escrevemos o livro, lá ainda na nossa introdução, a gente falava que espera que o nosso livro seja um elemento de transformação social, né, de mobilização e transformação social, porque a gente acredita que o jornalismo ele está aí para isso também, né? A gente conta as histórias, né, nós mostramos que existem pessoas, que essas pessoas têm uma vida, têm uma história, têm uma família, né? E que elas são pessoas, né? É muito redundante, né? A gente falar que as pessoas são pessoas, que as pessoas em situação de rua são seres humanos. Então, assim, pelo menos sensibilizar o nosso leitor para mostrar que, assim, olha, tem uma realidade muito próxima a nós, né? Uma realidade muito gritante que precisa de uma transformação, né? Então, a partir dessas histórias, dessa nossa sensibilização de mostrar o que acontece, e não só ouvindo as pessoas em situação de rua, mas outros atores que fazem aquele ambiente, como comerciantes, como turistas, como o próprio poder público, né? Como as pessoas que trabalham diretamente nas políticas públicas em prol dessas pessoas, mostrar que todo aquele ambiente ele precisa ser mudado, precisa ser transformado. E o jornalismo ele é a nossa grande ferramenta de mobilização social, né? Então, a partir desse livro-reportagem, a gente quer, de fato, sensibilizar os nossos leitores para essa realidade, uma realidade que é gritante, uma realidade que, com a pandemia do coronavírus, ela se torna muito mais
relevante nos nossos tempos, ainda mais com um tempo em que nós temos um alto índice de desemprego, né? Então as pessoas já estão em desespero e recorrem a esse tipo de situação, mas mostrar que não é algo perdido, sabe? As pessoas em situação de rua não estão no fim de tudo, ou ninguém deve se importar. Não, não é uma situação que está perdida. É uma situação que pode ser transformada, né? E a partir de narrativas, a partir de histórias, a partir de discussões. E como o próprio título do livro diz, a população de rua é em pauta. A gente quer colocar esse tema em pauta para que as pessoas percebam que ali tem seres humanos que precisam ser pautados como seres humanos, né? E não estigmatizados, né? E não somente nas páginas policiais, mas nas páginas de bem-estar, né? E até mostrando políticas públicas que favoreçam que eles saiam dessa situação e que tenham uma vida normal, uma vida que todos nós merecemos ter. Lorena, há um aspecto do livro de vocês que causa muito interesse. Como é essa história de que algumas pessoas vão para a rua para viver um grande amor? Bem, não é a história mais comum que a gente escuta, né? Mas nós ouvimos alguns casos. E tem uma em particular que me marcou bastante, que é de uma moça que vivia em família classe média, estudava numa faculdade particular aqui de São Luís, e ela foi viver nas ruas porque se apaixonou. Começou a namorar com um rapaz que já vivenciava essa experiência, né? Então, algo que começou esporádico, dela ir para festas todas as noites e amanhecer fora de casa, em barzinhos ou ali pelo nosso centro histórico, né? Se tornou rotina a partir do momento em que ela começou a ocupar as praças junto com o parceiro. Então, por conta de conflitos que vinham se acentuando dentro de casa, ela foi se distanciando cada vez mais da família e desse lar. E aí as ruas foram se tornando seu lar cada vez mais, enquanto que as pessoas que ela conheceu na rua se tornaram sua família. E ela foi criando vínculos e relacionamentos afetivos por ali. Aqui sempre encerramos o programa trazendo uma citação e pedindo um comentário dos nossos convidados. Hoje pedimos uma palavra breve de cada um de vocês dois. A citação que trouxemos para vocês é do Papa Francisco, retirada da mensagem que ele fez para o Dia Mundial dos Pobres, que será celebrado no dia 14 de novembro próximo. O Papa diz assim: os pobres, abre aspas, têm muito para nos ensinar. Além de participar do Sensus Fidei, nas suas próprias dores, conhecem Cristo sofredor. É necessário que todos nos deixemos evangelizar por eles. Fecha aspas. Essa mensagem do Papa Francisco reforça em mim um sentimento que me acompanha já desde 2016, quando a gente iniciou o trabalho com o Ilha Invisível, né? Então, ainda dentro da academia, iniciando enquanto jornalistas, e a gente percebe o quanto a mídia, a imprensa, invisibiliza histórias, marginaliza pessoas, e a gente tentou, a partir dessa publicação, fazer o contrário. A gente tentou mostrar outras realidades e ir às ruas, sentar ao chão e aprender com eles, aprender com essa população. E isso, em mim, resultou em um grande crescimento pessoal e profissional também. O Papa Francisco, ele sempre nos traz algumas falas que são que não deveriam, mas às vezes nos mexem muito porque foge do nosso comum, né? E quando os pobres, né, e na mensagem do Dia Mundial, eu acho que passa muito pelo que nós trazemos como proposta do livro reportagem, né? Quando nós optamos por sentar, por ouvir, por partilhar junto com eles, a gente deixa um pouco de si, né? Como fala um autor conhecido, o Antoine Saint-Exupéry, que nós deixamos um pouco de nós e captamos um pouco dessas pessoas, né? Então, a nossa experiência
com essas pessoas em situação de rua, ela não nos deixa os mesmos. E eu acredito que eles também não são os mesmos depois que fazem essa partilha, né? Então, vou voltar tudo do início. Eu acho que quando o Papa Francisco ele nos traz essas falas, sobretudo nas mensagens que ele constrói, né, e nessas mensagens para o Dia Mundial dos Pobres, ele nos toca em pontos que são muito cruciais, né? Eu acho que até mexem com a gente, nos deslocam um pouco dos nossos espaços comuns, né? E quando ele nos fala que nós precisamos nos deixar evangelizar pelos pobres, eu penso que passa muito pelo que nós trazemos como proposta para o livro-reportagem, né? Que é de sentar com eles, de estar com eles e partilhar um pouco da nossa história também e ouvir um pouco da história deles, né? E isso também, no âmbito cristão, é se deixar evangelizar. E se deixar evangelizar passa também pela escuta, né? O Papa Francisco, nas suas mensagens também para o Dia Mundial das Comunicações, ele tem sido muito eficaz em pedir que nós precisamos nos aproximar, estar junto das pessoas, né? E esse estar juntos não é somente um estar junto que nos torna indiferentes, não é só um passar, como acontece, mas é um passar e perceber essas pessoas nesses ambientes, né? E não só querer reconhecê-los como alguém que de uma certa forma vai me tirar do meu conforto, vai me tirar do meu bem-estar, né? Pelo contrário, são pessoas que nos fazem perceber que se hoje nós somos o que somos, se hoje nós temos o que temos, elas também precisam disso, elas também podem, elas também têm possibilidades, né? Então, o Papa Francisco é muito feliz quando ele nos pede essa aproximação, mas uma aproximação de muita qualidade das pessoas, né? Uma aproximação, sobretudo, na escuta. E passa pelo que também o padre Júlio Lancelotti vem falando muito fortemente nas redes sociais, né? Que as pessoas em situação de rua, o povo da rua, como ele mesmo diz, eles são a imagem do Cristo, né? São os meus irmãos em Cristo. Então, quando nós olhamos com esse olhar cristão, de que o próprio Cristo se faz presente nessas pessoas, nós conseguimos nos aproximar até divinizando essas pessoas, né? Divinizando um pouco delas. Então, isso nos coloca num patamar de igualdade que é sem igual para essa espiritualidade cristã. Mateus, agradeço você por ter encontrado um tempinho aí no seu noviciado na Argentina para falar conosco. Muito obrigado. Padre, eu agradeço pelo convite que você me fez para participar do parlatório, né? Para mim é uma alegria muito grande estar poder colocar as pessoas em situação de rua em pauta aqui. Lorena, muito obrigado pela sua presença, que tanto engrandeceu o nosso programa de hoje. Muito obrigado. Padre Rafael, muito obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui e poder colocar a população de rua em pauta. Eu agradeço também a você que acompanhou o programa Parlatório. Muito obrigado e até a próxima.